do quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a professora Camila e hoje teremos a nossa aula de História de número 32. Hoje a gente vai trabalhar sobre grupos étnicos e cultura. Então os objetivos dessa aula são recordar-se do conceito de etnia, a gente já trabalhou isso em algumas aulas, analisando as etnias predominantes no Brasil, identificar as fontes migratórias do nosso país, refletir e praticar ações que preservam a nossa cultura e responder a um quiz referente aí à cultura brasileira desafiando-se. Materiais que vocês precisam para essa aula: lápis, caneta, borracha e o caderno da disciplina de História. Então, sobre etnias. O que é uma etnia? Então, a etnia, a gente vê esse termo em diversos momentos na literatura e às vezes ele causa um pouquinho de confusão na nossa mente. A etnia tem a ver com a cor da nossa pele. Não exatamente, tá? Então, uma etnia é uma comunidade humana, ou seja, um grupo de pessoas que tem afinidade cultural, ou seja, tem uma cultura semelhante, igual, uma afinidade linguística, ou seja, fala a mesma língua, a língua portuguesa, a língua inglesa, enfim, ou até racial. Racial se refere à cor da nossa pele, mas não é algo necessariamente exato na etnia, tá? Então, muito cuidado para não confundir com essas questões. As etnias, elas são diversas, são inúmeras, a gente nem tem muito como dizer quantas etnias existem no nosso planeta, tá? Inclusive, a gente trabalhou algumas aulas sobre etnias indígenas, então a gente viu grupos diferenciados que têm uma cultura em comum, né? Eles são grupos que têm uma determinada cultura que até pode ser parecida com outra, mas não é exatamente igual, tá? Os integrantes de uma etnia identificam-se por compartilharem diversos laços históricos, ou seja, eles possuem descendentes aí muito parecidos, possuem pessoas, pessoas das quais eles se originaram, digamos assim, e essas pessoas são parecidas, são de uma mesma cultura, tá? Por quê? Porque as etnias, elas vão estar se formando através das famílias, né? Através da minha família. Eu não sou uma pessoa isolada no mundo sem afinidade, sem ligação nenhuma com ninguém. Eu pertenço a alguma família, tá? Além da história em comum, os membros mantêm práticas culturais e comportamentos sociais similares, fortalecendo as tradições. Isso é algo muito importante na etnia e é algo que a gente vai estar conversando um pouquinho também, que é o fortalecimento das tradições, né? A gente não deixar as tradições, a cultura dos nossos antepassados morrerem, tá? A gente manter. É claro que hoje a gente possui um mundo aí globalizado, um mundo super tecnológico, com um grande aumento da população, mas ao mesmo tempo há diversos aspectos, diversas questões que a gente mantém dos nossos antepassados. E isso está presente, por exemplo, em festas. Quantas festas elas são realizadas para manter essa tradição? As etnias no Brasil. O nosso país, ele é multicultural. O que é multicultural? Múltiplas culturas. Automaticamente ele vai ter várias etnias. Isso acontece visto que há mais de 5 séculos, o que aconteceu? Lá em 1500, chegaram os portugueses no Brasil. Então, a gente já tinha diversas etnias indígenas no nosso país. Quando chegaram os portugueses, começou-se com o povoamento português e depois de outros povos lá da Europa. Então, o Brasil ele se tornou uma mistura de muita gente. Depois vieram povos de outras regiões, por exemplo, da Ásia, tá? Então, o que aconteceu? O nosso país, ele se tornou um país multicultural. É claro que a gente tem uma cultura geral, cultura brasileira, o folclore brasileiro, mas ainda assim a gente considera ele multicultural, tá? Ainda é importante destacar que antes desse momento histórico, os indígenas já viviam na nossa região, o que mostra já uma diversidade étnica. Fontes migratórias.
A formação da população do Brasil, ela vem basicamente de 5 diferentes fontes migratórias. Quais são essas fontes? Então, o que ocasionou, fez com que nós tivéssemos essa questão multicultural no nosso país? Primeira, os nativos. Os nativos, eles já se encontravam. Nativo é o quê? Aquele que já existia, que já pertencia a um local muito antes de qualquer outro povo, tá? Então, os nativos que se encontravam no território antes da chegada dos portugueses, eles formam uma fonte migratória, tá? Aí nós temos os portugueses que vieram para o Brasil com esse intuito, né? Expandir a fé católica, de explorar riqueza, de levar riquezas aí para Portugal, para comercializar, né? Os portugueses, eles eram ótimos comerciantes. Depois, quem começou a povoar o país? Os africanos, né? Eles foram trazidos para serem escravizados. Os índios já foram escravizados por um período, criou-se uma lei que não se podia mais escravizar indígenas. Portugueses precisavam realmente do trabalho escravo, trouxeram africanos nos navios negreiros, mais uma fonte migratória. Depois, ocorreu a intensa imigração europeia, ou seja, inicialmente realmente tínhamos apenas os portugueses, mas depois começou-se a vir muitos outros europeus, alemães, italianos, entre outros, né? Principalmente no sul do país, que é o local onde a gente vive. E depois a entrada de imigrantes vindos de várias origens, especialmente vindos da Ásia e do Oriente Médio, que a gente vai ver no mapa, tá? A gente já vai ver no mapinha. Então, percebam aqui essas 4 imagens. Quais as etnias? Lembrando, nós temos diversas etnias, mas aqui a gente coloca uma etnia geral, tá bom? Quais as etnias citadas? Na primeira, esses 2 meninos, qual etnia que eu poderia considerar que eles pertencem? Aos africanos, obviamente, a gente percebe pelas características. Na segunda imagem, qual etnia que a gente consegue perceber na segunda imagem? Com certeza, europeus, né? Aqui a gente não sabe exatamente qual país que eles se originaram, mas a gente percebe, né, pelas características físicas que são europeus. Aí na terceira imagem, obviamente, a gente já nota que são indígenas. E na última imagem, a gente percebe o quê? Pelas características físicas que são asiáticos, tá? E a gente vai ver aqui no nosso mapa agora. Então, dessas fontes migratórias. Fiz com flecha, tá, pessoal? Para facilitar o entendimento de vocês. Começando lá em cima, então. Fiz um destaque especial para Portugal, tá? Porque realmente eles que começaram essa colonização. E um destaque mais acima para a Europa em geral, tá? O continente europeu. Ele é um continente bem pequeno, mas é um continente bastante rico, bastante popular, tá? Também fiz um apontamento aqui para o continente africano, de lá que vieram os escravos. Aí aqui, esse continente não, aqui que a gente denomina de Oriente Médio, né? Fica a Arábia Saudita, o Irã, entre outros países, também são populações que migraram para o nosso país, ainda que não em grande quantidade. Apontamento aqui, fiz para a Ásia, tá? O maior continente em extensão territorial, e automaticamente aqui a gente destaca, por exemplo, a China, a Rússia, a Índia, que são países bem extensos e com grande população, tá? E mais um apontamento para o próprio Brasil. Por que para o próprio Brasil? Quando a gente citou aqui sobre fontes migratórias, o primeiro que a gente viu foram o quê? Os nativos. E da onde que eles vieram? Daqui mesmo, tá? Eles continuaram apenas a habitação. Sobre a cultura. Então, a nossa cultura, ela está em todo lugar. Quando eu falo de cultura, eu digo tudo que envolve a região em que eu estou, as pessoas à minha volta, os meus costumes, o geral está atrelado aí à minha cultura, tá? Então, tem cultura na forma como a gente se veste, nos alimentos, na maneira como a gente fala,
nas músicas que a gente escuta, filmes que a gente assiste e todos os jeitos que a gente se comporta. Inclusive, nas aulas de ciências, a gente teve uma aula que a gente trabalhou sobre formas de se alimentar de outros países. Isso está diretamente ligado à cultura, né? Por exemplo, a gente viu ali sobre a Rússia, que eles têm o costume de tomar chás, né? Muito mais hábito tomar chá do que café. Pertence à cultura deles. No Brasil, a cultura, não que o chá não exista, mas geralmente a gente convida alguém para tomar café e não para tomar chá. Tá? Então, a cultura é uma coisa viva que se renova e se modifica todos os dias. Isso é bem importante ressaltar. A cultura, a gente tem ela está sofrendo modificações, ela possui uma essência total, mas ela sofre modificações conforme as pessoas, né, que estão presentes naquele local, conforme a evolução, né, globalização, tecnologia, enfim. Preservando a nossa cultura. Uma coisa bem importante. Como que a gente pode fazer para manter a nossa cultura viva, para não deixar a nossa cultura morrer? Para manter a nossa cultura viva, algo bem prescindível é investir, acreditar e consumir a cultura local, ou seja, tá utilizando, dar preferência, não que sempre você vai fazer uso, mas dar preferência para a cultura da minha região, né, da minha cidade, do meu estado. Por exemplo, prestigiar as apresentações da banda da cidade. Prof, mas eu gosto de bandas internacionais. Ótimo! Você não está desvalorizando a tua cultura com isso. Mas você também pode estar apreciando a cultura de bandas locais. Um exemplo, banda Tremel. Importantíssima, né? A gente pode destacar ela super na cidade de São Bento do Sul. Cultura local. Comparecer a peças de teatro encenadas por um grupo teatral da região, tá? O teatro em São Bento do Sul, ele ainda não chegou ao seu auge. Com certeza ele vai ter um crescimento, tá? Mas quando houver, né, teatro, até mesmo na escola vocês têm apresentações teatrais, o que pode acontecer? Vocês podem estar apreciando aí a cultura teatral local. Mesmo que amador, né? Amador é quando não é bem profissional ainda, mas vai chegar lá. Pesquisar e conhecer sobre o trabalho de artistas regionais e principalmente valorizar o significado e a sua expressividade. Artistas no geral, né? Músicos, pintores, pessoas que fazem, pessoas que esculpem também, né? São artistas da nossa região, né? Artistas locais. Ok, pessoal? O Brasil, ele é um país enorme, né? O quinto maior país do mundo em extensão territorial e em população, onde centenas de países e etnias do mundo todo fazem a sua morada. Isso é algo bem interessante. Se a gente analisar o nosso país, ele vai estar abrigando pessoas de todo o planeta. Por isso, você poderá conhecer o trabalho de grupos tradicionais da Europa, da África, de índios, de asiáticos, enfim, sem muita dificuldade, mas acima de tudo invista no trabalho de quem reproduz a cultura local. Isso quer dizer, pessoal, que você vai conseguir explorar diversas culturas, mas sempre, né, tenta dar uma preferência para a cultura da sua região, para justamente manter essa cultura viva. Porque se cada local preservar a cultura aí da sua região, todas as culturas vão ser preservadas. Agora, pessoal, trouxe um quiz para vocês. A gente vai testar o conhecimento com algumas perguntinhas. São fáceis, eu considero essas perguntinhas fáceis, creio que vocês vão acertar todas. Sobre a cultura do Brasil. Será que você conhece bem a cultura do seu país? Vamos lá. Primeira questão, pensa lá. E aí, pode anotar no caderno, fica com a resposta na cabeça que a gente já vê a resposta. Qual é a maior festa popular do Brasil que mistura canto e dança do samba e desfiles de escolas de samba? Réveillon, Halloween, Carnaval ou Oktoberfest? Pensa rapidinho lá. Resposta certa, Carnaval, é óbvio, né? Quando mistura canto, dança, samba, desfiles de escola de samba. É claro que nesse momento pandêmico
a gente não tem o carnaval como ele realmente é, mas, obviamente, o carnaval, né, é isso que a gente está descrevendo. Dançar, quadrilha, pular fogueira, usar balões de fogos de artifício e comidas como arroz doce, canjica, pipoca e pé de moleque. Faz parte de qual festa? Festa do Divino, festa de Nossa Senhora Aparecida, festa do Boi Bumbá ou festa junina? Pensa rápido, não é difícil isso daqui. Resposta certa é claro que é festa junina, né? Época, agora a gente inclusive tá nessa época aí de junho, de julho, essa época de festa junina. Momento pandêmico ainda não dá para fazer festas enormes, mas nós temos aí, né, no nosso momento normal, as festas juninas são realizadas. Terceira questão. Qual desses personagens do folclore brasileiro tem os cabelos vermelhos e os pés ao inverso, né, os pés para trás? Saci Pererê, Iara, Curupira ou Boitatá? Qual será que é a resposta? Claro que é o Curupira, né? Ele tem aí os cabelos que a gente chama de cabelo de fogo. Ele tem os pés inversos justamente para confundir aí os caçadores. Última questão. Qual é o prato consumido diariamente pela maioria dos brasileiros? Maioria, prof, mas eu não consumo sempre, mas a gente está falando de brasileiros em geral. Macarrão, arroz e feijão, aipim ou sopa? Pensem lá rapidinho. Arroz e feijão, é claro, em algumas regiões inclusive é chamado de baiano de dois. Pessoal, agora, se vocês tiverem interesse, eu acharia bem legal, foi de lá que eu tirei essas questões, mas tem outras questões sobre a cultura brasileira. Acessem os slides e cliquem nesse link aqui. É no site Racha Cuca, quiz aí sobre a cultura do Brasil. Lá vocês vão ter mais questões para fazerem e no final vocês obtêm aí as respostas. Pessoal, então agora vocês concluíram essa lição. Espero que o conteúdo tenha ficado claro. Agora vocês vão realizar algumas atividades. Até a próxima e bons estudos!